Eu sou Karen Denise, neuropsicopedagoga, e eu transformo a vida de profissionais que desejam começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Hoje nós vamos falar tudo sobre a lei que foi sancionada no dia 30 de novembro, que é essa lei aqui, ó, saiu no Diário da União, que é a Lei 14.254, que vai dispor sobre a assistência integral para estudantes com TDAH, dislexia e outros transtornos de aprendizagem. Então, eu vou aqui para os slides, tá? Ó, então, a lei, né? Acompanhamento integral para educandos com dislexia, TDAH e outro transtorno de aprendizagem. Primeira coisa que é importante a gente selecionar aqui. Quem, então, está dentro desse grupo aqui que vai ser assegurado esse acompanhamento integral? TDAH, dislexia e outro transtorno de aprendizagem. Mas lembra que a dislexia ela é um transtorno de aprendizagem, o TDAH não é um transtorno de aprendizagem, tá? Então isso é muito importante a gente fazer. Então eu não coloquei ali, gente, mas eu vou aproveitar também, né? Eu não consigo ficar sem as minhas anotações. Vou pegar aqui uma folha e a gente então vai ver quem está assegurado por essa lei, tá? Vamos escrever aqui todas essas áreas aqui que estão asseguradas. Deixa eu pegar meu risco e rabisque, uma caneta, vamos lá, então. Ok, então vamos lá. Quem está assegurado por essa lei? Então, a gente tem aqui, já de cara, a gente já sabe, é o TDAH, que já deu bastante repercussão, né? A dislexia, tá? E quem mais será que está aqui? Se a gente está falando em transtornos de aprendizagem, a gente está falando da descalculia, tá? Primeira coisa, a gente saber quem são os sujeitos que vão ser beneficiados por essa lei. Então, descalculia. E os transtornos de escrita, né? Então, a disgrafia e desortografia. A princípio, esse é o público que está sendo, então, acompanhado e assistido por essa lei. Ó. Vamos ler aqui, eu vou passar aqui nos slides, ó. Ela é uma lei que foi sancionada, então, dia 30, ela já entra em vigor a partir da sua promulgação, que foi dia 30 mesmo, então, dia 1º já estava em vigor, hoje ela já está em vigor essa lei. Ela dispõe sobre o acompanhamento integral para educandos com dislexia ou transtorno de déficit de atenção com hiperatividade ou transtorno de aprendizagem. Então, isso aqui está aqui no caput da lei, tá? Ela está aqui. Então, quem são os sujeitos? Para quem que são? Então, TDAH, já está escrito, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Dislexia, que ele já traz para a gente ali o que é a dislexia. Lembrando que a dislexia é um transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na leitura. E aí ele fala aqui, ó, ou outro transtorno de aprendizagem. Então, quais são os transtornos de aprendizagem? Descalculia, transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na matemática. Disgrafia e desortografia, transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na escrita. Então, esse é o público aqui que vai ser, então, assistido, né, pela Lei 14.254/2021. Então, esse é o público. Estes sujeitos serão atendidos por essa lei, tá? Por que eu desenhei aqui? Porque eu acabei não colocando nos slides, mas eu acho que é importante. Primeira coisa, a gente definir quem é o público-alvo dessa lei, tá bom? Então, olha aqui, esse público-alvo é o TDAH, dislexia, descalculia, disgrafia, desortografia. Aqui, a gente está falando em transtorno específico de aprendizagem, esses 4 aqui, tá? E aqui a gente está falando no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade que prejudica a aprendizagem, mas ele não é um transtorno de aprendizagem, tá bom? Então, isso é importante a gente saber. Bom, vamos começar, então? Olha lá, ó, trouxe a lei na íntegra para vocês aqui. Então,
O primeiro artigo, ele fala assim, ó, faço saber, né, o Congresso Nacional e decreto e sanciona a seguinte lei. Então, o presidente da República que está sancionando essa lei. Então, artigo 1º, o poder público deve desenvolver e manter programas de acompanhamento integral para educandos com dislexia, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e ou outro transtorno de aprendizagem. Então, aqui a gente já viu, né, que ele está falando, né, o presidente está dizendo que o poder público deve desenvolver e manter. Então, o poder público ele vai, a partir de agora, desenvolver algum programa de acompanhamento integral para esses sujeitos aqui, tá? Então, o poder público vai desenvolver um programa e ele deve manter esse programa funcionando, tá bom? Então, isso quer dizer o quê? Que ainda não tem, tá? Se você me perguntar, Karen, qual programa? Não tem programa ainda, porque tá aqui que vai ser desenvolvido e mantido. Tá bom? Então, vai desenvolver ainda. Aí tem um parágrafo único, que diz assim, o acompanhamento integral previsto no caput desse artigo compreende a identificação precoce do tratamento. Então, o acompanhamento integral que ele está falando é essa identificação precoce. Essa lei, ela vem para tentar agilizar o processo de identificação dos sujeitos dentro desses transtornos, tá? Para facilitar o processo de aprendizagem. Porque o que acontece? Muita gente tem dificuldade lá nos anos iniciais e leva anos para conseguir ter o diagnóstico correto e o tratamento e o acompanhamento adequado. Então, essa lei, ela tem como finalidade buscar agilizar esse processo. Então, ele está dizendo que esse atendimento integral é para a identificação precoce. O que é precoce? É você conseguir identificar o mais rápido possível, quando a criança tem a menor idade possível. É isso que está dizendo aqui, tá? Então, o acompanhamento vai ser a identificação precoce. Então, olha só o que está previsto para esse atendimento integral. A identificação precoce. Então, vamos tentar acelerar o processo de identificação e de diagnóstico desses sujeitos para poder ter, né, o acompanhamento adequado. O encaminhamento desse educando pro diagnóstico. Então, o professor na sala de aula vai identificar os indicativos, vai ver indicativos que são destes transtornos aqui, que estão prejudicando a aprendizagem. Ele vai encaminhar para um diagnóstico, tá? E vai ter também o apoio na rede de ensino, bem como um apoio terapêutico especializado na rede de saúde. O que quer dizer? Olha só o que essa lei está nos propondo, né? Ela está propondo, assim, uma rede de apoio para os sujeitos com TDAH e transtorno de aprendizagem. Uma rede de apoio onde o professor lá na base vai ver os indicativos, vai ter um sistema onde ele vai encaminhar esse paciente, a rede de saúde, né, vai ser enviado para fazer o diagnóstico. Quem faz o diagnóstico, né? A avaliação ali dos indicativos vai fazer o neuropsicopedagogo, né? Aí o diagnóstico mesmo é na rede de saúde, vai ser o médico ou até mesmo um psicólogo, porque a gente está falando de transtornos mentais. Os psicólogos, neuropsicólogos estão aptos aí para dar o psicodiagnóstico, tá bom? E aí, esse sujeito, com essa identificação precoce, com esse encaminhamento para o diagnóstico, fechou o diagnóstico, ele vai ter um apoio educacional, tá? A lei não é clara em dizer como vai acontecer isso, tá? Mas a escola vai ter um apoio educacional para esse sujeito. E também esse sujeito vai ter apoio terapêutico, porque a gente sabe que é importante a psicoterapia para desenvolver, né, e toda essa modificação aí da aprendizagem. E também no apoio terapêutico a gente tem a neuropsicopedagogia, a psicopedagogia, enfim, essas outras áreas de terapia, tá? Então, esses 4 âmbitos aqui que está dizendo esse apoio integral. Identificação precoce, encaminhamento para o diagnóstico, apoio educacional na rede de ensino e o apoio terapêutico na rede de saúde, tá bom? Então, são esses 4 pontos chaves importantes dessa lei, tá?
Bom, aí a gente vai para o artigo 2º, que diz assim: as escolas da educação básica da rede pública e privada, com o apoio de famílias do serviço de saúde existente, devem garantir o quê? Cuidado e a proteção ao educando com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem, com vistas ao seu plano de desenvolvimento. Então, vai ter que ter cuidado, vai ter que ter rede de proteção e apoio para desenvolver físico, mental, moral, espiritual e social. Tudo isso com auxílios de rede de proteção social já existentes no território brasileiro, tá? De natureza governamental ou não. O que ele está dizendo aqui? Aqui, nesse artigo 2º, eles estão falando que vai ser a responsabilidade da família garantir, né? A família, a escola e os serviços de saúde garantir o cuidado e a proteção desses sujeitos, tá? E aí, quais são as redes de apoio? Aí a gente tem rede de apoio governamental e não governamental. Uma rede de apoio governamental, conselhos tutelares, CRAS, FAS, enfim, todos esses assistenciais que existem nas cidades, tá? Quais são as naturezas não governamentais? As ONGs que vão poder desenvolver aí projetos para auxiliar no atendimento desse público, tá bom? Então, o que vai surgir de demanda? Muita ONG para atender TDAH e transtornos de aprendizagem, tá bom? Para poder poder caber aqui nesse artigo 2º, tá bom? Vamos para o terceiro. O terceiro está no próximo slide. Artigo 3º, então. Educandos com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem que apresentam alteração no desenvolvimento da leitura da escrita ou instabilidade na atenção. E aqui a gente vê, ó, alteração no desenvolvimento da leitura e da escrita, quer dizer o quê? Transtorno específico de aprendizagem ou de leitura ou de escrita. Ou instabilidade na atenção, o que quer dizer? Transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, tá? Da forma mais precoce possível pelos seus educadores no âmbito da escola. Então, aqui é o que eu estou falando, eles querem que a gente identifique o mais precocemente possível para poder dar essa assistência para esse sujeito. Porque o que acontece? Às vezes, esses sujeitos ficam anos tentando buscar um diagnóstico, não conseguem consulta, não conseguem atendimento, saem da escola, ou porque conseguiram chegar no final e saíram da escola super frustrados, ou às vezes param no meio do caminho, tem uma defasagem muito grande. Se você for estudar o índice de defasagem, eu não vou falar o número agora, tá? Porque eu fiz uma pesquisa sobre isso em 2019, eu não vou lembrar, e já tá um pouco, né, defasada isso. Se era de 2019, os dados do IBGE é de 2018, 17, 18. Então, um índice altíssimo de sujeitos com TDAH não identificados na escola abandonam o sistema de ensino, porque eles não conseguem se adequar. Então, essa lei, ela está tentando garantir isso. Quanto mais rápida a identificação, quanto mais precoce o diagnóstico, maior vai ser o acompanhamento e vai fazer com que eles tenham uma qualidade de vida melhor para passar ali pelos anos de escolarização formal, tá bom? Então, no parágrafo único, fala assim: caso seja verificada a necessidade de intervenção terapêutica, e normalmente é necessária intervenção terapêutica, deverá ser realizada no serviço de saúde, em que seja possível a avaliação diagnóstica com metas de acompanhamento por equipe multidisciplinar, composta por profissionais necessários ao desempenho dessa abordagem. Então, quem são esses profissionais, gente, que vão trabalhar ali de forma multidisciplinar? É o pediatra, neuropediatra, é o psicólogo, neuropsicólogo, é o neuropsicopedagogo, psicopedagogo, que vão estar ali na área de saúde, trabalhando de forma interdisciplinar nessa equipe multidisciplinar, tá bom? E no artigo 5º, vamos lá, ele fala o seguinte, que no âmbito do programa estabelecido, né, no artigo 1 desta lei, os sistemas de ensino devem garantir aos professores, porque lembra que lá no artigo 1º a gente fala que são os professores que vão identificar, é a rede de ensino que vai identificar esses sujeitos para poder fazer os encaminhamentos? Como é que os professores vão identificar se eles não conhecem os indicativos? Então, no artigo 5º, a lei, ela vem falando que
essa lei tem que garantir, né, os sistemas de ensino. Quem são os sistemas de ensino? Público e privado, tá? Sistema de ensino público são as mantenedoras públicas, sejam elas estaduais, federais, municipais. Sistema de ensino privado são as escolas particulares. E elas têm que garantir, então, o quê? Aos professores da educação básica. Vamos lembrar quem são os professores da educação básica? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Educação básica compreende educação infantil, ensino a partir dos 4 anos ali, né, de idade, ensino fundamental e ensino médio. Essa é a educação básica. Então, os professores que estão nesse âmbito, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 ou ensino médio, eles têm que ter, né, a partir de agora, amplo acesso à informação, inclusive quanto aos encaminhamentos possíveis para esse atendimento multissetorial que vai acontecer para esses sujeitos, como também formação continuada para capacitá-los à identificação precoce, porque como que eles vão identificar os sujeitos para fazer os encaminhamentos? Eles estão na base desse encaminhamento se eles não tiverem programa de formação continuada, de capacitação específica para esse possível encaminhamento. Então, vai fazer esses, né, relacionados a entender esses sinais dos transtornos de aprendizagem e do TDAH, bem como, né, para o atendimento do educando. Então, ela fecha assim, e o 6º artigo só diz que essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Não tem tempo para se adequar, não entra hoje para entrar em vigor daqui 2 anos, 5 anos, 6 anos, não. Isso quer dizer que a expectativa é para 2022 já começarem essas adequações. Por quê? Porque se a lei entra em vigor 30 de novembro de 2021, onde a gente está encerrando um período letivo, planejando um período letivo novo, 2022 tem que começar a implementação disso aqui, tá? Tem que começar a implementação disso aqui. Tá bom? Então, assim, a lei por si só é isso, tá? Deu uma por uma, vamos lá para o NeuroPP Responde de agora. Vamos lá. Então, a Bárbara, ela mandou assim para mim. E o que muda nas escolas de educação básica? Muda muita coisa. Por quê? O que vai mudar? Agora, quem vai ter essa responsabilidade de identificar os primeiros sintomas, os primeiros sinais de um transtorno específico de aprendizagem ou do TDAH é o professor. Então, a responsabilidade do professor, sim, identificar esses sinais e fazer o encaminhamento. O que ele vai fazer? Muito provavelmente, para quem já trabalhou em escola, sabe que assim funciona. O professor vai encaminhar para a equipe pedagógica. Então, o pedagogo também vai ter que saber o que fazer, né? O pedagogo, ele vai acionar o encaminhamento para a saúde, para fazer o diagnóstico. E aí ele vai encaminhar para o neuropsicopedagogo fazer uma primeira avaliação, para daí encaminhar para o médico, né, para o neuropediatra ou pediatra. Ele vai encaminhar para o neuropsicólogo para fazer o diagnóstico também, tá bom? Então, o pedagogo vai ter essa função de fazer o encaminhamento desses sujeitos com estes sintomas, tá? E o que muda também na educação básica? A responsabilização dos sistemas, né? Seja a mantenedora, né? Pública, seja prefeituras, Secretaria de Estado de Educação, ou até mesmo a questão federal de capacitar os professores, bem como a rede particular de trazer capacitação para esses profissionais que precisam entender quais são esses sinais, porque como é que eles vão identificar os sinais se eles não sabem quais são os sinais? Então, vai ter que haver uma questão massiva de capacitação para os profissionais da educação básica. Então, é isso que vai mudar nas escolas. Vai ter que ter capacitação específica para entender o que é o TDAH e o que são os transtornos de aprendizagem, bem como ali cada um dos seus sintomas, dos seus sinais, dos seus critérios diagnósticos, para que o professor tenha, né, fundamentação e base
para fazer essa identificação já, né, nas primeiras fases ali das séries iniciais da educação infantil, tá bom? E a questão do encaminhamento, que vai partir das escolas, vai ser uma responsabilidade aí da escola fazer esses encaminhamentos, tá bom? Vamos lá para o próximo, vamos ver. A Lucilanda, ela pergunta para mim assim: as prefeituras serão obrigadas a contratar profissionais especializados? Primeira pergunta, né? A prefeitura será obrigada? Não. Por quê? Porque normalmente as prefeituras já têm esse profissional especializado, tá? Eles não vão ser obrigados. Por quê? Porque na área de saúde, quem vai dar, ó, quem vai identificar nas escolas? Os professores, que já são contratados. Quem vai dar o diagnóstico? O médico na área da saúde, que já é contratado. Então, não. Quem vai fazer terapia? Os profissionais da saúde, que já são contratados. Então, teoricamente, não há necessidade de contratação, de obrigatoriedade de contratação de profissionais novos. Mas é claro que vai abrir uma demanda onde vai ter, sim, a necessidade de publicar, de contratar pessoas para atender essa demanda exclusiva, porque a gente já sabe que o nosso sistema já é precário, atendendo as demandas genéricas, né, generalizadas. Imagina agora que tem demanda específica. Então, provavelmente sim, mas não entra como uma obrigatoriedade, tá? Isso vai de gestão para gestão, tá bom? Cada prefeitura, Secretaria de Estado vai ter a sua própria gestão, tá bom? Em Goiás, as escolas públicas, as crianças com deficiência são acompanhadas por pessoas que muitas vezes possuem somente o nível médio. Infelizmente, né, isso não seria o adequado, não seria o ideal. Nesse caso, você vê que as crianças não vão ser acompanhadas na escola. Elas vão ser identificadas na escola, elas vão ser encaminhadas para um diagnóstico e elas vão ser acompanhadas por uma equipe multidisciplinar, tá? Não é um tutor para esses sujeitos. Vamos lá. Então, isso, né? Não está sendo assegurado aqui. Não vai ter tutoria, não vai ter acompanhamento individualizado. Não se fala aqui em sala de recursos, tá? Não se fala em criar algo dentro da escola. Se fala em identificar precocemente, fazer o encaminhamento e esse sujeito ter o acompanhamento de profissionais de uma equipe multidisciplinar. Tá bom? E não é dentro da escola esse acompanhamento, vai ser fora da escola, pelo que está aqui nessa lei, é o que dá a entender é isso, tá bom? Vamos lá. A Leandra está perguntando o seguinte: eles terão direito do atendimento educacional especializado na sala de recursos? Não, não é isso que está dizendo nessa lei. Pode ser que tenha o direito à sala de recursos, né, por conta de cada estado vai ter a sua normativa, tá? Eu sei que aqui no Paraná, eu acredito que a dislexia, o TDAH, né, os transtornos específicos de aprendizagem, junto com as deficiências intelectuais, eles têm sim atendimento na sala de recursos. No Paraná, a nível de Secretaria Estadual, que foi onde eu atuei mais de 15 anos, tá? Mas não é isso que a lei está garantindo. Ela não está garantindo o atendimento na sala de recursos. Ela está garantindo que eles vão agilizar os processos para identificação, para o diagnóstico e para o acompanhamento terapêutico, tá bom? O acompanhamento é isso que ele está falando aqui, tá? Vai ter um apoio educacional na rede, mas eles não dizem como, tá? Eles colocam aqui, apoio educacional na rede de ensino, mas eles não dizem como, tá? Esse apoio pode muito bem ser simplesmente o que já é garantido por lei, que é a adaptação curricular, tá bom? Então, a gente não tem clareza sobre isso. A lei, ela não dá clareza sobre isso. O que a gente vai ter que esperar? As regulamentações, as políticas públicas que vão surgir a partir dessa lei, tá bom? Vamos lá. A Reginelli está perguntando assim: a criança terá direito a um apoiador em sala de aula? Mesma coisa, a lei não está garantindo isso, tá? A lei não está falando nada em um tutor, em tutoria, ela não está falando nada disso. Nesse caso, o neuroBP pode atuar na escola? Seria uma necessidade das escolas contratar especialista? Não, tá? O neuropsicopedagogo, ele é fundamental, né, em todo esse contexto, porque ele vai fazer avaliação, identificação dos alunos, por exemplo. Ele pode ser o profissional que vai dar a capacitação para os professores que vão ter que entender melhor como identificar esses sujeitos, mas não fala aqui em momento algum em tutoria, em apoio individualizado dentro das escolas, tá bom? Vamos lá.
A Thalita. Crianças com síndrome de Down fazem parte desse grupo de acompanhamento integral? Crianças com síndrome de Down fazem parte desse grupo? Então, aqui, como eu falei para vocês, quem vai fazer parte desse grupo? TDAH, dislexia, descalculia, desgrafia, desortografia. Síndrome de Down vai? Não. Síndrome de Down não vai fazer parte desse grupo, desse apoio, tá bom? A síndrome de Down não se enquadra aqui, tá? Não vai se enquadrar. Todos os professores precisarão passar por capacitação? Sim, está aqui garantido que deve haver formação continuada para capacitar os professores no artigo 5º. A Patrícia, a criança terá direito à AE? Não está dizendo isso também. Não está especificado. Como eu falei, aqui no Paraná, esses sujeitos eles já têm o direito na sala de recurso multifuncional, que é por atendimento à AE. Mas não é isso que essa lei está trazendo. Ela está querendo agilizar o processo de identificação, tá bom? E de acompanhamento, tá? É isso aqui que tá aqui. Vamos lá. Quais os profissionais aptos a trabalharem com esses alunos que estão inseridos nessa lei? Como eu falei. Então, aqui, ó, vamos lá de volta para a gente entender o que vai acontecer. Então, o acompanhamento integral, no parágrafo único do artigo 1º, ó, tá aqui, ó, parágrafo único do artigo 1º. Ele diz assim, ó, o acompanhamento integral previsto no caput desse artigo, que fala ali sobre, né, esse acompanhamento integral, compreende o quê? Identificação precoce. Quem vai identificar? Os professores, os pedagogos, tá? Ele vai falar aqui, encaminhamento, o neuropsicopedagogo, o psicopedagogo faz a identificação precoce, tá? O encaminhamento do educando para o diagnóstico. Quem são os profissionais que vão dar o diagnóstico? Médicos, né? Pediatra, neuropediatra, psiquiatra, neuropsicólogo e o psicólogo que tem o psicodiagnóstico, tá? O apoio educacional na rede de ensino. Isso aqui não está claro como vai ser esse apoio, tá bom? E os apoio terapêutico especializado para intervenção na rede de saúde. Então, psicólogos, neuropsicopedagogos, psicopedagogos, terapeuta ocupacional, enfim, profissionais que vão trabalhar com intervenção, tá? Com terapia, para trabalhar a intervenção, tá bom? Esses são os profissionais que estão aqui. Vamos lá. A Regina perguntou assim, Karen, infelizmente eu não consegui ver a live ontem, a live é hoje. A minha dúvida é, quais os profissionais da equipe irão acompanhar? Mesma coisa. Esses profissionais, equipe multidisciplinar. Médico, psicólogo, neuropsicólogo, pediatra, neuropediatra, psiquiatra, pedagogo, neuropsicopedagogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, todos os profissionais que são necessários para o acompanhamento. Por exemplo, na dislexia, precisa de fonoaudiólogo. No TDAH, às vezes precisa de uma terapia comportamental TCC, né? O acompanhamento ali do TCC. Precisa de uma terapia ocupacional. Vai precisar, enfim, depende da questão, né? Depende de cada paciente. E, como eu falei, a gente vai ter que esperar as políticas públicas chegarem, tá? Porque eles largam a lei aqui, mas eles não especificam. A lei é assim, ela é genérica. Aí vão vindo as resoluções que vão adequando às necessidades, tá bom? Mas o que é importante dessa lei, gente? O acelerar o processo diagnóstico, acelerar a identificação, acelerar o diagnóstico e acelerar e garantir o atendimento, porque essas crianças elas não têm esse atendimento garantido, tá? Então a gente vai garantir esse atendimento e a neuropsicopedagogia, ela é uma das áreas que vai estar aqui incluída, tá bom? A Uiara pergunta assim para mim, quais os direitos reais que a criança terá em sala de aula? Não se fala em direitos reais, se fala em, ela terá um professor acompanhado? Não, não é isso que essa lei está dizendo. Essa lei, ela está trazendo para a gente que a gente vai capacitar os professores da educação básica para eles terem o olhar de enxergar os primeiros sinais de qualquer um desses transtornos específicos de aprendizagem e TDAH, tá? Fora isso, eles vão para o diagnóstico, daí vão para o encaminhamento. E dentro da escola ainda não se sabe como vai ser, porque a lei não é clara em dizer. Ela só diz apoio educacional. Como eu falei, esse apoio ele pode vir simplesmente por uma adaptação curricular,
tá? Não precisa de um profissional a mais, não está dizendo que vai ter sala de recursos, não está dizendo que vai ter sala de apoio, não está dizendo que vai ter AEE, não está dizendo que vai ter tutoria, está dizendo apenas que vai ter um apoio especializado, um apoio educacional, nem é especializado. Esse diz apoio educacional na rede de ensino, tá? Esse apoio, como eu falei, pode ser apenas uma adequação curricular, tá? Para o sujeito com o diagnóstico, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum slide aqui. A Cristiane, as instituições em geral irão contratar intervenções neuropsicopedagógicas? Muito provavelmente as particulares. Por quê? Porque as públicas vão estar mantidas ali pelo sistema público. As particulares, elas vão poder contratar, por exemplo, o neuropsicopedagogo para fazer a identificação, encaminhar para o diagnóstico e fazer as intervenções. Pode, com certeza. Ela vai poder contratar o neuropsicopedagogo para fazer as capacitações para os professores. Pode, com certeza. Mas a lei, ela não está dizendo que é obrigatoriedade, tá? Não tem uma obrigatoriedade. Ela só está dizendo que precisa fazer a identificação, o encaminhamento, a educação, o apoio dentro da escola e as intervenções necessárias, tá bom? Para dar atendimento para esses sujeitos, tá? Então, assim, sim, essas leis, elas vêm, gente, para a gente poder acelerar esse processo, tá? De identificação. Por quê? Quem trabalha, principalmente em escola pública, sabe que às vezes o professor lá do primeiro ano, ele vai identificar o paciente, vai mandar para fazer uma avaliação. E essa avaliação, ela leva 7 anos para dar um diagnóstico. Porque a mãe não leva, daí a mãe não consegue uma consulta, daí a mãe pede a consulta, daí a mãe não consegue fazer isso, daí não leva lá, daí não tem profissional disponível, pá, pá, pá. Aquele aluno, ele passa os anos de escolarização sem o diagnóstico. Pelo que eu entendi, agora, a partir dessa lei aqui, da 25, da 14.254, nós vamos acelerar esse processo, tá bom? Vai acontecer do dia para a noite? Amanhã a gente já vai conseguir fazer isso? Não. Por quê? Porque a lei, primeira coisa, a lei no nosso Brasil tem um monte. Quem fiscaliza? Não tem. Quem vai fiscalizar? Não tem. Quem vai colocar verba para fazer todo esse sistema funcionar? Não sabemos. Como vai funcionar? Quais são as políticas públicas que vão ser criadas? Não sabemos. O que nós podemos fazer hoje, tendo a ciência disso aqui? Enquanto profissionais, desenvolver projetos e apresentar nas escolas, sejam elas particulares, sejam elas públicas, nas instituições, para já tentar acelerar esse processo, principalmente de identificação e a parte da intervenção, que é nossa competência enquanto neuropsicopedagogos, tá, gente? Então, assim, o que eu queria trazer para vocês? Para a gente entender que essa lei, ela é muito boa para o sujeito com TDAH, para o sujeito que tem os transtornos específicos de aprendizagem. Mas, enquanto ela não for colocada em prática, efetivamente não muda nada. Então, a nossa função enquanto, né, população é cobrar políticas públicas para auxiliar essa demanda, tá? É cobrar dos sistemas esse passo a passo aqui, que é a identificação precoce, que é o encaminhamento para o diagnóstico, que é o apoio educacional na rede de ensino e o apoio terapêutico na rede de saúde, tá? Essa é a nossa função, saber que hoje tem uma lei que vai garantir aos sujeitos com TDAH e com transtornos de aprendizagem o diagnóstico, o encaminhamento, o tratamento, né, o acompanhamento em tempo integral. Isso não é contraturno, gente. Ele não está falando de contraturno. Ele está falando integral, que é o tempo que esse sujeito tiver na educação básica, tá? Ele vai ter o acompanhamento terapêutico, ele vai ter o diagnóstico, ele vai ter o direito de ter tudo isso de forma mais rápida. É isso que essa lei está propondo para a gente, tá bom? Na questão de sala de aula, ela não fala nada. Ela não nos dá garantias nenhuma. Na questão de um tutor, um acompanhamento, não tem, não fala. Ela só traz isso para a gente, que para os professores é necessária a capacitação, para eles identificarem, mas que vai ter que ser feita a identificação, o encaminhamento, exatamente, a Yara pegou ali, identificar, encaminhar e acompanhar, tá bom? Por quê? Porque é isso que essa lei está propondo para a gente, tá?
É isso que essa lei está propondo. E aqui abre um campo para o neuropsicopedagogo incrível de atuação. Tanto na capacitação dos profissionais, né, por meio de palestras, e eu sempre ensino e sempre oriento os meus mentorados a desenvolver projetos de palestras, quanto a questão da identificação, do acompanhamento, e aí a gente visa ali as escolas particulares, que elas não vão ter tanto apoio da rede pública, porque eles são mantidos a sua própria mantenedora é a instituição privada, então desenvolver projetos para nós atuarmos dentro dessas instituições no processo de identificação, de encaminhamento, né, no processo até de intervenção para auxiliar, facilitar o processo de aprendizagem para essa população. Lembrando que quem está dentro desse quadro dessa lei é TDAH, dislexia e outros transtornos de aprendizagem, descalculia, disgrafia, desortografia. Então, quais são os prejuízos? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, então é hiperatividade, desatenção e impulsividade, e os transtornos com prejuízo na leitura, na escrita e na matemática, que são os transtornos específicos de aprendizagem, as habilidades acadêmicas básicas, tá? Bom, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês dessa live, desse tema, tá? Essa live vai ficar disponível 24 horas. Então, quem perdeu o comecinho, daqui a pouco ela vai ficar salva, aí você pode assistir por 24 horas. Ela vai sair do ar. Por quê? Porque isso aqui é conteúdo do método. Então, eu vou colocar lá no método como aula para os meus alunos, tá bom? Mas é isso aí que a gente está realizando, tá? Espero que essa lei traga muita coisa boa para essa população, né, para esses sujeitos que têm tanta dificuldade, né, dentro do processo da caminhada escolar, acabam desistindo no meio do caminho, que eles possam ter aí um diagnóstico eficaz, um acompanhamento, né, incrível, para que diminua e muito a nossa evasão escolar, que é uma taxa inúmera muito grande, tá bom? Ó, é isso, tá bom? Espero ter tirado as dúvidas de vocês, tá bom? Espero ter tirado as dúvidas de vocês com relação a essa lei, tá bom? Essa lei. Vamos cobrar políticas públicas, vamos cobrar, né? Principalmente na área pública, como colocar tudo isso em prática, tá? Mas vamos fazendo a nossa parte também, criando projetos, desenvolvendo projetos e colocando a mão na massa e assim desenvolvendo a neuropsicopedagogia.